Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um dos alunos da Logos Ensino Superior de Teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia. E nós estamos agora na terceira parte da aula dupla 1, que é o equivalente à aula 1 e 2. Na terceira parte da aula 1, terminando então a aula 1. Essas aulas, elas têm um objetivo, essa aula dupla, de estar introduzindo você nessa disciplina. Então nós precisamos de dar primeiro uma visão geral da disciplina, para depois entrar na disciplina em si, né? E essa disciplina é uma disciplina panorâmica, né? Então ela não trata especificamente de tudo que nós vamos falar, mas ela dá uma visão geral, porque, como eu disse, o objetivo é criar na sua mente uma linha de tempo com todos os acontecimentos, no mínimo, principais. E à medida que você for conhecendo melhor a Bíblia e as histórias da Bíblia, você vai ampliando esse conhecimento e colocando na sua linha imaginária da sua mente esses episódios, esses acontecimentos, esses personagens, e vai até ampliando mais do que isso, né? Porque além dos fatos em si, das situações em si que você vai colocando na sua linha de tempo, também você vai ampliando para isso que nós vamos falar agora, que é o ambiente histórico e geográfico. Ou seja, você não só conhece o personagem, sabe aonde que ele está no tempo da Bíblia, né? Se ele está ali antes de Moisés, depois de Moisés, antes de Jesus, depois de Jesus, né? Se ele está lá antes do dilúvio ou depois do dilúvio, da Torre de Babel, né? E todos esses episódios importantes que marcaram na Bíblia, a história da Bíblia, né? E também a maioria deles são acontecimentos que marcaram a história da humanidade, né? Ou pelo menos modificaram a história da humanidade, porque alguns eventos, como por exemplo o dilúvio, às vezes a humanidade não quer reconhecer, nem quer reconhecer a criação com o Éden e Adão e Eva, né? Então eles começam a criar lendas, histórias fictícias, até mesmo a ideia da evolução, que é uma ficção científica, até sem lógica, por sinal, né? Porque assim, é ilógico imaginar algo que não é organizado se tornar organizado com tanta perfeição. Porque a natureza é a desorganização. Você faz algo organizado e ele se desorganiza. Não é o contrário. Você faz algo desorganizado e ele se organiza naturalmente pelo efeito de uma magia ou de uma energia. Sempre tem que ter a ação de alguém inteligente que, de forma racional, organiza ou reorganiza aquilo que estava desorganizado. Então vamos lá. Vamos continuar falando então sobre a história bíblica e mostrando rapidamente para vocês alguns mapas que eu gostaria que vocês olhassem, até se fosse possível parassem essa vídeo apresentação para olhar com mais calma. Aí está aquilo que é chamado o crescente fértil, né, como uma meia-lua, que foi o ambiente onde a humanidade iniciou as suas atividades, né? Então, as primeiras civilizações, quando Noé saiu ali da arca, né? E ele desceu ali, descendo da Turquia, ele veio andando, né, com a sua família até onde é a antiga Torre de Babel, ali no Iraque, e foi ali, né, que começou a civilização. Começou provavelmente, pelo que tudo indica, com o povo sumério, e esse povo foi, se não foi o próximo povo depois do povo de Babel, porque houve um povo unificado com uma só língua em Babel, na região de Babel, né? Não era Babel, mas Nimrod liderava, né? Ele era um dos descendentes de Cã, e ele começou ali a iniciar uma civilização unificada sob o comando dele, conforme a Bíblia, mas depois ali na Torre de Babel houve uma
plurificação, né, de línguas e cada família se dividiu com a sua língua e aí se espalharam. Depois do Império da Suméria teve o Império da Caldeia, mas estão ali no Eufrates e depois seguiram ali para Canaã, né, onde teve vários povos fortes, e para o Egito. Né? E é interessante como os povos, tanto ali de Canaã, como os povos que cresceram ali no Egito, são cananitas, né? Todos descendentes de Cã. Ali na região da Mesopotâmia, que é entre os dois rios que vocês estão a ver aí, ficou a família de Sem, que era o primogênito, então ele teve o direito à terra do seu pai, né? Então ali ficou os semitas. Os jafeitas nós sabemos que eles foram em direção à Europa. E os outros filhos de Noé ou ficaram com Sem, ou se espalharam entre os outros dois filhos maiores, ou eles mesmos saíram em outra direção. Flávio Joséfo, na história que é a tradição judaica, diz que esses filhos foram em direção ao Oriente e se tornaram os povos orientais, que são esses com o estilo, com o olho puxado, né, e o estilo asiático. Mas nós não sabemos, isso é só uma hipótese. Mas vocês estão a ver aí, então, o Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho e a região do deserto da Arábia, e aonde se iniciou os primeiros grandes povos. Vocês podem ver aí mais uma vez o mapa agora, e aí vocês veem a Acádia, né? Então, que é uma dos reinos, né, que se formou naquela região ali da Mesopotâmia. Então, provavelmente houve os sumérios, né? Depois houve esses outros povos provenientes dos sumerianos, né? Até chegar aos babilônicos, né? Mais tarde. Mas veja aí na região de Israel, que está aí perto do Mediterrâneo, se você consegue ainda ver aí, né, a região dos fenícios com Tiro e Sidom, né? E Biblos ali em cima. Aí nós já vemos aí o início, né, do Império Assírio com Damasco. E nós vimos mais abaixo o reino dos cananeus, mas também depois o reino de Israel, onde foi a maior parte da história da Bíblia. E o Egito, né, com Gósen, onde os israelitas estavam, eles seguiram, né, passaram ali pelo Mar Vermelho até a península do Sinai e dali eles foram para Israel. Nós vemos aí uma parte dessas grandes cidades que se formaram lá no início, que vai ser a primeira parte que nós vamos estudar, que é o período pré-diluviano e depois a parte diluviana. Essa parte aí já é a outra parte, ou seja, já é a parte posterior ao período pré-diluviano, ou seja, depois do dilúvio começou a se formar grandes cidades. Essas cidades seguiam um modelo tipo o que acontecia no Egito, né, de pirâmides ou de cidades piramidais, como foi o caso, por exemplo, de Ur, quando foi descoberta, onde Abraão morava, né? Mais aí embaixo você vai ver na região que é chamada Babilônia, várias cidades, né? Essas cidades ficavam ali entre o rio Eufrates e o rio Tigre, e era uma cidade toda cheia de canais artificiais, né? Feitos pelos homens para fazer toda a parte da sua plantação. Então, eles eram muito ricos em agricultura, pecuária, né? Mas depois eles seguiram para Canaã e foram seguindo e fazendo cidades. E aí é o início da história da humanidade. E também a parte inicial que a Bíblia nos conta ali de Noé, depois, né, de Noé, até os tempos de Jesus. E mesmo depois de Jesus. Apesar que depois de Jesus, nós já vemos aí a realidade de Roma, né, que foi a realidade do Novo Testamento. Se você vê o Mar Vermelho aí mais escuro, e essa parte toda escura você encontra lá Roma, que é na Itália. E se você olhar com bastante calma, você vai ver o desenho aí da Europa e do norte da África. E lá do lado, Jerusalém, ou seja, Israel, né? Então, essa é a região do Império Romano, que foi a região onde o cristianismo começou a crescer através dos ministérios dos 12 apóstolos, que se espalharam aí por todo o Império, mas mais especificamente no livro de Atos, com o ministério do apóstolo Paulo, né, que é mais falado, Pedro e Paulo. Né? Os outros apóstolos foram para outras regiões. Né? Fala-se que eles foram para a Etiópia, que eles foram para ali para o lado da Índia, né? E até mesmo
fala-se que eles foram para a Europa, chegando mesmo à Espanha, quem sabe até a Inglaterra, mas isso são tradições, né? Existem escritos que falam sobre isso, mas é algo que nós não temos aquela certeza absoluta. O tempo da história da Bíblia é pelo menos 4.100 anos, considerando da criação de Adão como início, e o tempo da escrita da Bíblia é de 1.300 anos, mais ou menos. Pode chegar até 1.600, porque tudo vai depender de Moisés, né? Moisés teria começado com 1.200 anos, mas ele pode ter começado até num período diferente, porque aí depende de entender aonde Moisés estava, se realmente Moisés estava ali no tempo do faraó Ramsés II, né? Ou seria até outro, né? Nós não sabemos, porque para alguns Abraão estava com Ramsés I, então Moisés só poderia estar no final, no terceiro Ramsés, ou talvez até fora dessa dinastia. Nós encontramos aí um mundo bíblico que tem seu espaço de história, e tem o seu tempo de história e também tem um espaço de geografia. E dentro do tempo de espaço do mundo, o ser humano produz uma cultura, uma sociedade, uma economia. O espaço físico em si, que é a geografia, tem um clima, tem relevo, tem hidrografia, tem uma vegetação, tem um mundo animal, tipos de animais que tem na Bíblia que talvez você não vai encontrar hoje ou no lugar onde você mora, né? Então, isso tudo é uma realidade que nós temos que considerar que é uma realidade do contexto da Bíblia, né? Eles também têm um vestuário, né, com relação à cultura, à alimentação, à educação, com o conhecimento e a transmissão do saber, se eles tinham escola ou não, crenças com religiões e conceitos, arte com decoração, formatos de habitação, hábitos e costumes, tradições, rituais, usos, tecnologia, que era o conhecimento aplicado, inclusive, às ferramentas deles, né? Então, tudo isso são realidades da história e geografia bíblica. A tecnologia humana são ferramentas produzidas pelo homem. Em cada período do histórico, tivemos ferramentas diferentes. No mundo bíblico, muitas ferramentas são desconhecidas. A tecnologia tem vários aspectos e são conforme as necessidades humanas. Nós temos tecnologia de guerra, de vestuário, de economia, que é agricultura e pecuária, de instrumentos. Aí nós entramos na época do ferro, do bronze, do ouro, a madeira, a pedra, o barro, o papiro, né, os tipos de escrita, né, pedra, papiro, o tipo de alimentação, com receitas, instrumentos para comer, os móveis de habitação, a transmissão do conhecimento, escrita oral, o transporte com veículos e estradas, a medicina com o cuidado humano e também o cuidado animal, né? Nós entramos, então, o que implica a sociedade? A questão de famílias, né? Classes sociais, o grupo do saber, a prosperidade, da religião, da guerra, das famílias, da área geográfica. Nós temos também a área da mercadoria, dos negócios, a forma de negociar, o poder da negociação, a amplitude dessa negociação. Depois pare e veja especificamente esses últimos aí, né, porque nós vamos falar um pouco mais rápido. A geografia, né, que é o geo, né, que é geógrafos, né, então veja, limitando o espaço, né, entretanto a partir do século XIX assumiu um caráter científico, naquela época era um pouquinho diferente. Agora, o que é geografia? Conforme Richard Harris, é ser o objetivo da geografia proporcionar a descrição e interpretação da maneira precisa, ordenada e racional do caráter variável da superfície da Terra, né? Nós já estamos aí dentro já um pouco mais da matéria em si. Então nós temos geografia física, humana, política e economia. E nós vamos seguir esse modelo de linha de tempo, tá? Então uma linha horizontal, vamos começar aí com Adão e vamos começar organizando isso. Eu queria que você soubesse que tem essa terminologia sigla, né? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo e Annus Dominus, ou ano de Cristo, que é o AD. Faremos cronologias um paralelo à contagem científica, que é a gregoriana, que veio com Cristo, e a contagem bíblica, que é do ano da criação. Nós, então, seguiríamos esse modelo, tá? Faça isso no seu papel, por favor, então, tenha isso escrito. Pegue um papel e faça isso, e vai começando a partir da próxima parte, e vai seguindo até o final. Então, aí está um pouquinho inicial, sei que falei um pouco mais rápido nessa parte, mas então pare e veja com detalhe, tá? Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.